Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é romance de aventura. Vocês sabem o que é romance? Não é nada disso que vocês estão pensando, não. Não tem nada a ver com amor, com namoro. Pode até que tenha, né, dentro do romance de aventura, paixões, tenha um pouco de romantismo, mas esse é um gênero textual que nós vamos aprender um pouco hoje e vamos ler um trecho de um romance. Bom, abrimos então o capítulo 6, que é o último capítulo deste módulo, Um Mundo de Aventuras. Então, nós vamos nos aventurar agora a partir deste último capítulo. Observem bem esta bonita imagem de abertura, enquanto eu faço a leitura do trecho introdutório. Aventuras podem ser vividas por pessoas verdadeiras ou fictícias, em lugares reais ou imaginários, com situações misteriosas e até perigosas. Mas o melhor das aventuras são as emoções e sensações que nos causam. Olha só. Letra A. O que está sendo representado na imagem? Qual você imagina que seja a história desse filme? Eu não sei se vocês já assistiram, né? É o filme As Aventuras de Robinson Crusoe, que é baseado em um romance. Não sei se vocês já assistiram. B. Que tipo de aventuras você já vivenciou? C. Quando você viaja ou faz algum passeio, como costuma registrar esse momento? E letra D, em sua opinião, por que as pessoas registram viagens, passeios e outras aventuras? Vocês, quando viajam, gostam de fotografar, de registrar esse momento? Bom, é bem legal, né? Bom, então vamos para a leitura de hoje. Antes da gente começar a leitura, né, vamos falar um pouquinho o que é esse gênero textual romance, tá? Então, o romance, ele é uma narrativa, um texto narrativo, relativamente longo, né? Normalmente você vai encontrar em livros, e ele se caracteriza por quê? Como ele é uma narrativa com muitos personagens, os espaços são variados, diferente do conto, né? Que os fatos acontecem em um determinado lugar, em um determinado tempo, tá? Então, nos romances, não, o tempo é ilimitado, então passa dias, meses, anos, tem vários conflitos e o enredo é bem complexo, tá? Bom, a seguir, você vai ler o primeiro capítulo de um romance de aventura clássico da literatura mundial. O livro conta com a história de Lemuel Gulliver, um médico aventureiro que deixou sua família e seu lar partindo em busca de grandes aventuras. Com base no título do texto e das ilustrações dessa página, sobre sobre o que você imagina que será essa história. Viagem a Lilliput. Se eu não me engano, acho que a gente já leu algum texto sobre essa história ou sobre o filme. Eu acho que foi sobre o filme que a gente leu o ano passado. Bom, após a tempestade, um reino em miniatura. Então, quem já sabe aí, né, sobre as viagens de Gulliver, né? Viagem a Lilliput, então, olha só, vocês vão ler o texto, tá? Não vou ler para vocês, senão fica muito cansativo. E é bom que vocês leiam. Olha só. Aqui, considerado um dos maiores prosadores, né? Prosadores é quem escreve texto em prosa, tá? Ou seja, uma narrativa, um texto dissertativo, uma prosa, tá? Normalmente é um texto narrativo de língua inglesa. Jonathan Swift nasceu em 1667 e morreu em 1745. Nasceu em Dublin, capital irlandesa, em 1692. Doutorou-se em teologia pela Universidade de Oxford e em 1695 assumiu o posto de cônego em Kilbrot, na Irlanda. Uma das suas
características é criticar a sociedade e a política, ridicularizando-as. Dessa forma, suas obras narram desde amores até grandes batalhas militares. Em 1726, publicou sua obra de maior destaque, Viagens de Gulliver, que atingiu sucesso imediato. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme que fala, né, da viagem, que é baseado, tá, nessa obra literária, nesse romance, porém com algumas pitadas cinematográficas aí, questão de humor, eles estão baseados, então não tem todas as características que aparecem dentro da narrativa do livro, da obra original. Bom, aqui são as questões pós-leitura, tá? De interpretação oral e escrita. A aventura vivida por Gulliver foi o que você tinha imaginado? Então, é importante vocês, antes de iniciar a leitura do texto, responder aquelas questões, tá? Para depois chegar aqui, saberem terem o que responder, tá? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo agora, leiam o texto, aí vocês voltam para o vídeo que eu vou explicar questão por questão. E assim você não precisa ficar tomando spoiler da história, tá? Então, eu pararia agora o vídeo, volto, leio o texto e depois solto o play de novo quando eu terminar a leitura e começo as questões. Então, vamos fazer uma a uma. Vamos lá, interpretação escrita. Quem são os personagens que participam desse trecho do romance? Então, vou escrever aqui o nome ou a denominação que foi dada para os personagens do trecho. Quem é o personagem principal, né? O protagonista da história, aquele que é mais falado, mais citado, que todos os eventos giram em torno dele. Como é possível chegar a essa conclusão? Então, é o personagem de maior destaque na história. Então, essa questão aí eu já acabei respondendo para vocês. Então, eu quero saber quem é esse personagem. 2. Quem narra essa história? Será que temos um narrador personagem, é o próprio personagem? Será que tem um outro, o narrador é uma pessoa de fora que não participa dos fatos? Então, quem é o narrador dessa história? Em que pessoa do discurso se encontra a narrativa? Será que essa narrativa está em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Se ele for um narrador personagem, ele vai estar em primeira pessoa. Se ele for um narrador observador ou um narrador onisciente, ele vai estar em terceira pessoa, tá? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, você vai ter que ir lá no texto, identificar uma citação do narrador e que comprova se ele está na primeira pessoa ou terceira pessoa, certo? O exercício 4. Onde se passam os acontecimentos desse capítulo do romance? Então, neste capítulo, será que se passa só em um lugar, né? Ou se passa mais de um? E que lugar é esse? Que lugar acontecem esses fatos? 5. No começo do texto, é descrita a situação que dá início às aventuras de Gulliver na ilha. Que situação é essa? Então, olha só, lá no início do texto, né, num texto narrativo, aparece situação inicial, conflito, clímax e desfecho. É assim que é estruturado o texto narrativo. Então, no início, sempre é apresentado uma situação inicial, ou seja, apresenta quem são os personagens, o ambiente, ele faz uma apresentação do que vem por aí. Nos parágrafos seguintes, começa a se desenvolver o enredo, o conflito, ou seja, ele sai daquela situação inicial e começa a se desenvolver, tá? Então, ele quer saber aqui, no começo do texto é descrita a situação que dá início à aventura. Então, o que foi? Que situação que começou a partir, saiu dessa situação inicial e passou a ser desenvolvida durante a narrativa, tá? 6. Ao perceber que estava sozinho, Gulliver ficou apavorado.
Letra A. Em que momento ele se deu conta de que estava sozinho? Bom, vai ter que voltar lá no texto, né? Se não lembra, e citar aí em que momento ele se deu conta de que estava sozinho. Letra B. O que ele fez em seguida? Nadou até encontrar uma praia ou gritou até ser salvo? O que será que ele fez? Então, olha só. Isso aqui foi depois disso aqui. Então, procurem no texto. Quando a gente não lembra, volta no texto. 7. Ao acordar na praia, por que os personagens ficam espantados? Olha só, que essa pergunta já responde a pergunta de cima, tá? Então, ao acordar na praia, por que os personagens ficaram espantados? Né? Foi uma surpresa grande, né? Essa chegada na praia. 8. Apesar de não entender o que os habitantes da ilha falavam, como Gulliver conseguiu se comunicar com eles? Então, ele arranjou uma maneira de poder se comunicar ali com aquelas pessoinhas. 9. O texto que você leu é um trecho de um romance de aventura. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo desse gênero: informar sobre um acontecimento verídico de aventura ou entreter o leitor por meio de uma história fictícia de aventura. Bom, se você lê o texto, você já sabe se os eventos que aconteceram ali nesse trecho, se podem ser fictícios, ou se podem ser reais, ou se são fictícios, tá? 10. O texto é narrado com mais momentos de diálogo ou de descrição de ações e sensações. Então, olha só, ele está falando aqui da questão de como, né, a estrutura do texto. Se tem mais momentos de diálogos ou se tem mais falas do narrador descrevendo as sensações e as ações dos personagens. Que efeito esse modo de narrar causa a narrativa de aventura? Então, aqui vocês vão ter que pensar um bocadinho, tá? Vamos lá. Exercício 11. A seguir, relacione cada expressão em destaque a seu significado. Letra A. Lutei com as ondas durante horas a fio. B. Cada um tentando salvar a própria pele. E letra C. De repente, uma onda traiçoeira surgida da escuridão. Vamos lá. Olha só, vocês vão relacionar horas a fio, salvar a própria pele e traiçoeira. O que será que significa? Manter-se vivo, inesperada e sem interrupção. Tá? Então, vocês vão colocar o A, B e C aqui, correspondendo aos significados dessas expressões. 12. Releia um trecho do texto. Vi uma criaturinha humana de menos de 1 palmo de altura, observando-me com o mesmo olhar de espanto com o que eu a encarava. Olha só, está destacado aqui esta letra A. Alternativa A, né? A quem a palavra em destaque se refere? Olha só, esse aqui é um pronome. Está substituindo um nome, alguma coisa. Então, leia de novo, vamos lá. Vi uma criaturinha humana de menos de 1 palmo de altura, observando-me com o mesmo olhar de espanto com que eu a encarava. Então, esse A está substituindo um termo que aparece aqui, tá? Eu vou dar uma dica que é mais de uma palavra, tá? É um grupinho de palavras aí que formam, ao qual foi substituído por esse azinho aí, que é um pronome oblíquo. Letra B. Qual é o efeito de sentido que esse recurso dá ao texto? Vocês sabem muito bem qual é a função do pronome, né? O pronome é utilizado em textos para evitar repetições desnecessárias.
Então, eu sempre faço essa repetição, porque essa repetição é necessária, tá? Usamos os pronomes oblíquos para substituir termos dentro de um texto para evitar repetições desnecessárias. Lembrem-se disso. 13. Releia outro trecho do texto. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros. Letra A. De quem é essa fala? Qual é a função dos parênteses nesse trecho? Olha só, temos os parênteses estão aqui, ó. Eu adorava viajar por mar. Aqui não são parênteses, aqui são colchetes. Esses colchetes aqui, ele significa que isso é um trecho, que tem uma continuação. Por isso que dentro dos colchetes tem essas reticências, tá? Então, aqui na letra A, ele quer saber sobre esses parênteses. Por que que eles foram usados nesse trecho? O que que ele está destacando ali? Letra B. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado com a mesma função? Então, se eu não quisesse usar os parênteses aqui, que outro sinal de pontuação eu poderia usar? Poderia usar aspas, poderia usar travessões, que outro sinal aí eu poderia utilizar? Contorne um exemplo no texto em que o sinal de pontuação que você mencionou no item B foi empregada com essa função. Então, ou seja, lá no texto tem algum trecho em que com essa mesma função foi utilizada a pontuação que você tem que colocar aí. Então, deve estar fácil essa aí. Então, aqui vem a definição no último box. O romance de aventura é um texto narrativo cujo objetivo é entreter o leitor por meio de uma história que apresenta uma aventura. Geralmente, o personagem principal enfrenta grandes desafios, realizações extraordinárias. Obra fictícia, né? É uma ficção. Bom, gente, qualquer dúvida, estou no Hangouts. Vou mandar oi para vocês, sigam as orientações da aula e não tenham medo de perguntar, tá bom? Um beijo para vocês e entrega essa tarefa até o final do dia de hoje. Amanhã a gente se vê. Beijo, tchau, tchau.